fim do mistério, viu? Mas que mistério, João? Já vou contar para vocês aqui, ó. A polícia conseguiu desvendar o desaparecimento desse homem aqui, ó. O Gilson Cruz Nunes, de 63 anos. O professor Gilson, como era conhecido. As primeiras informações dadas pelo companheiro dele seriam que Gilson teria desaparecido na Praia da Penha desde domingo da semana passada. Mas essa historinha, que foi contada inclusive pelo próprio companheiro do Gilson, a polícia não acreditou muito não, viu? Não caiu nesse papinho, tanto é que os policiais começaram a investigar essa história e acabou prendendo neste final de semana o Tércio Alves da Silva. Mas quem é esse cara de 29 anos, João? É isso mesmo, o companheiro da vítima do professor Gilson, que havia falado que o Gilson tinha desaparecido na Praia da Penha. Ô, Vanessinha Costa, que história, hein? Que história. Esse cara tramou todo o crime, ele tramou tudo o que ele fez, tanto é que ele veio para a capital junto com o professor Gilson e inventou uma historinha, mas a polícia não acreditou não, né, Vanessinha? Bom dia para você, bom trabalho, bem-vindo ao Correio Amanhã. Exatamente, João. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Correio Amanhã. O trabalho investigativo da polícia percebeu inconsistências nesse contato do companheiro do professor com a investigação, com as buscas pelo suposto corpo desaparecido. Porque no momento que o suspeito acionou a polícia e informou o desaparecimento, o professor já havia sido morto por ele mesmo. Então a gente tem a informação de que esse suspeito foi preso em flagrante no sábado pela polícia, justamente após o apurado dessas inconsistências, passou por audiência de custódia no domingo e permanece preso. O que aconteceu? Esse acusado tirou a vida do professor. Eles viviam um relacionamento de 5 anos. As informações do próprio processo apontam como união estável. Então ele tirou a vida do próprio companheiro. Viajou 20 quilômetros de onde eles residiam, moravam em Campina Grande, viajou até a cidade de Massaranduba, onde um professor cultivava um orquidário, um espaço de orquídeas como um hobby. Nesse local, o suspeito tirou a base de concreto, tirou terra, enterrou o corpo do professor e seguiu algumas horas depois, no dia seguinte, para João Pessoa. Aqui na capital paraibana, ele acionou a polícia, informou o desaparecimento do professor, do companheiro dele, na Praia da Penha. Por ser na região de praia, foi acionado também o Corpo de Bombeiros para investigar essas buscas e Gilson foi dado como desaparecido. Isso levantaria uma suspeita de um possível afogamento, de um desaparecimento nesse sentido, por ser uma região de praia. Porém, o suspeito não acompanhou essas buscas. Se você vive com uma pessoa, se ele era o companheiro de Gilson, acionou a polícia pelo desaparecimento e voltou para casa, foi levantada uma inconsistência. A polícia acabou então percebendo essa falta de um relato muito claro da situação, essa falta de acompanhamento, e esse foi um dos indícios que levou a polícia a dar continuidade a essa investigação e traçar esse companheiro como o principal suspeito. O professor Gilson Cruz Nunes, de 63 anos, deixa a família com muitos sentimentos, muitos amigos. Ele, além de professor da universidade, era também sindicalista, um nome importante nessa luta sindical na cidade de Campina Grande. Ele, que era natural de Alagoa Grande, na região de Campina, deixa muitas pessoas que o tinham como uma pessoa muito querida, aos 63 anos. Ontem de manhã, nós fomos até a casa da família. Uma parte da família mora aqui na capital e eu conversei diretamente com duas irmãs com exclusividade que trouxeram sentimentos com relação a isso, sobre essa perda, sobre quem era Gilson, e também informaram que desconheciam esse relacionamento. Vamos acompanhar. Ficamos sabendo através da amiga do Gilson há 38 anos. E ela faz parte também do Sindicato dos Professores de Campina, do qual ele era presidente. E ela informou para a gente, né, que ela entrou em contato com a minha irmã mais velha em Alagoa Grande. E aí ela informou que ele tinha conseguido fazer contato com ele a última vez na sexta-feira. E aí passou ao sábado, o domingo, e ela não conseguiu contato com ele. Na segunda-feira, como era de rotina o trabalho,
ele não compareceu ao trabalho. Na terça-feira também não. Foi daí onde ela começou a ficar ligando para o celular dele, ligando e não atendia. Aí foi quando ela acionou uma pessoa do sindicato, né, que é advogado, e entrou em contato com a família, né? Aí desde então começou a batalha, né? As buscas começaram e a gente ficou angustiado, mas porém reservados, né, para preservar as investigações, e teve um desfecho horrível. Dona Germana, ele tinha um relacionamento, vocês tinham, sabiam desse relacionamento? Era alguém que aparentava ser agressivo ou ter algum tipo de comportamento que pudesse ser violento? Sim, em relação a essa convivência, a gente desconhecia. E as pessoas que a gente procurou informações do convívio dele em Campina Grande também desconhecia esse convívio, né? Mas infelizmente depois veio toda essa história do boletim de ocorrência com os registros de união estável com ele, que era companheiro dele, que estava com ele há 5 anos. E a quem a gente perguntava desconhecia essas informações e também desconhecia essa história da união estável dele. A gente já esperava que a gente não ia encontrar ele com vida, né? Mas foi da forma que foi bem brutal. E a gente não esperava que fosse dessa maneira, né? Que fosse o desfecho do caso. Infelizmente foi dessa forma e foi muito bárbaro, né, a situação. A brutalidade, a crueldade da qual ele fez esse planejamento da morte do meu irmão não é fácil. E a justiça de Deus um dia ele vai receber, mas a da terra está sendo feita e ele vai pagar pelo crime, eu creio. A gente percebe que as duas irmãs muito fortes, a família estava toda reunida ontem, apoiando uns aos outros e sentindo a dor de tamanha perda. Mas as duas irmãs, em suas falas, destacam os termos brutalidade, frieza e até mesmo planejamento da morte de Gilson. Isso vai ser considerado também durante a avaliação da Justiça no condicionamento da pena desse acusado. Uma outra informação é que a audiência de custódia aconteceu ontem e o advogado da família que acompanha proximamente toda essa situação também trouxe uma atualização para a gente. Então a gente vai ouvir agora esse advogado com mais informações. Mediante confissão do réu, Técio, o mesmo informou onde estava o local do corpo e como também trouxe alguns detalhes que ainda corroboraram ainda mais para a sua prisão. É importante destacar que na audiência foi reconhecida a legalidade e a manutenção dessa prisão e agora devemos aguardar o prosseguimento do processo e como também o avanço das investigações que ainda estão em curso. Durante essas investigações e a avaliação da Justiça, também deve ser levado em consideração se existiam motivações de interesse financeiro sobre os bens e a condição que o professor tinha em vida. Por viverem esse relacionamento, um relacionamento discreto e não informado também à família, pela forma como o crime foi planejado e pelas condições que aquele casal vivia na situação em Campina Grande, também deve ser levado em consideração se existiu uma motivação e um interesse financeiro para que o suspeito, então acusado, pudesse ter domínio ali dos bens do professor. De toda forma, a família pede, conversou gentilmente com a gente ontem, que a justiça seja feita e relembra que Gilson era um homem alegre, muito ativo, muito trabalhador e muito respeitado no meio acadêmico e sindical na cidade de Campina Grande. Os nossos sentimentos e solidariedade a toda a família, todos os amigos da vítima. Seguiremos acompanhando esse caso, esperando que a justiça seja, sim, uma resposta para o acalento dessa família, João. Pois é, Vanessinha, tudo leva a crer que esse cara fez tudo isso pensando nos bens, na grana do professor. Obrigado, viu, Vanessinha? E a polícia só chegou até o local do crime, o local onde o professor, o corpo dele foi deixado, por meio do depoimento do próprio assassino, porque o cara foi morto
foi transportado numa distância, né, longa, enterrado e depois concretado. Imagina só, o cara arquitetou, o cara pensou, planejou tudo, né, para que a polícia não descobrisse, mas não teve jeito. Trouxe, aliás, ele veio para a capital, né, simulou que o professor tivesse se afogado lá na Praia da Pista, chegou a chamar os bombeiros. Ó, o meu amigo, meu companheiro, enfim, foi lá, entrou na água e se afogou, tá desaparecido, mas a polícia não caiu no papinho não, tanto é que descobriu toda a trama, toda a farsa desse homem e o mistério, portanto, foi desvendado. O que ele fez foi a mais pura crueldade e maldade. Agora a polícia vai descobrir principalmente aí a motivação. O próximo passo é descobrir a motivação desse crime tão cruel, né?